como podemos construir? A gente fala muito esse tema, né, aqui no canal, sobre educação, mas agora eu quero trazer esse tema de uma outra maneira. Como podemos construir uma pedagogia que seja mais transdisciplinar e, ao mesmo tempo, mais amorosa, que dê espaço para o sentir desde cedo na criança? Porque a gente trabalha muito isso adultos, né? Lá na DEP, por exemplo, né? Em qualquer escola de autoconhecimento. O trabalho do Curando a Criança Ferida, um trabalho belíssimo, que a gente já comentou aqui no canal. Mas como que a gente pode incentivar isso por parte dos pais desde cedo, a essa criança entrar em contato com esse sentir? E como podemos incentivar também os pais a se interessarem pelas emoções dos filhos, genuinamente? Não ficar no comportamento deles apenas, né, como é muito comum acontecer. Mas ter talvez um olhar mais ampliado para o que a criança está demandando, o que a criança está apresentando na educação. Complexo. Você está falando de um mundo complexo. Porque você está falando da educação da criança, mas e os pais? Como eles vão suportar estar com uma criança? Primeiro... Isso, exatamente. Você pegou o espírito da pergunta, é exatamente isso. É dificílimo. Quando a gente foi educado, na minha época pelo menos, criança era criança e era para obedecer o que o pai mandava. Os pais. E o pai sabia disso, que eles estavam ali para aprender a viver no mundo e obedecer. Não tinha discussão. Eu mesmo fiz isso com meus filhos. Botar a comida na mesa é essa que tem, não tem discussão. Bota no prato o que vai comer, só bota o que vai comer e tem que comer o que botou. Entendeu? Então, esse modelo esgotou-se. Hoje não existe, muito raramente, né? Mas se perdeu muita coisa boa na autoridade que a gente perdeu com os filhos também. Se perdeu o papel do adulto ao lado da criança. Primeiro, a criança nem se importa pelo que você está falando. Ela vive de copiar as suas atitudes. Nós somos seres com neurônios espelhos, né? Que a ciência hoje tem bem estudado. O neurônio espelho copia. Até hoje, você, estamos copiando. Copiamos o que nós vemos e nos adaptamos a essa copiação, né? Quando o bebezinho começa a rir para você, tá rindo, que gracinha, ele está te imitando. Ou ele fica sério, se você fica sério, né? Ele copia. Por outro lado, é um ser que ele próprio traz emoções, sentimentos que são próprios daquela constituição. A gente tem filho muito inconscientemente. A humanidade se reproduz inconscientemente. Poucos de nós trabalham as nossas crianças internas. E aí a gente é uma criança tendo outra criança para criar. E muitos pais estão na disputa da minha criança com a criança do outro. Porque a criança, por natureza, ela tem que organizar o ego. O ego, como já sabemos desde o Freud, se organiza pela frustração. E claro, se eu frustrar ela o tempo todo, ela vai ser uma pessoa coartada, nem respira, nem tem como ocupar o lugar dela no mundo. Mas se eu também não coloco limite, o ego não se organiza. Ele é uma pessoa antissocial total. Ou ela vai ficar perdida, porque ela não sabe até onde ela vai. Nos primeiros anos de vida, a gente tem que acompanhar, os primeiros meses, primeiros anos, a pulsão interna daquele ser. Para isso, os pais tinham que estar disponíveis. Ninguém está disponível. Você tem um filho e não está disponível.
Não, você quer ter um filho, para quê? Não, mas eu ponho uma pessoa para cuidar. Não, a criança escolheu você. Ela não escolheu a outra pessoa, que no caso aqui do Brasil, inclusive, geralmente são pessoas bem mais ignorantes. Porque se fossem mais inteligentes, iam cuidar de outra coisa, né? Por outro lado, os bebês e os primeiros anos de vida, o ser é sensorial. Ele precisa de aconchego, carinho, para ele saber que é amado. Não adianta eu chegar para um bebê e falar assim, eu te amo, querido. Nem que a minha voz seja super melosa. Ele não recebe a voz, ele recebe a energia, o contato. Então, quanto mais você puder ser, em termos de contato físico, amoroso com uma criança, mais o vínculo está estabelecido. Por que eu estou trazendo o vínculo? Porque tudo se constrói na humanidade em cima do vínculo. Se o vínculo é de confiança, se o vínculo é de bases sólidas, a criança vai te ouvir. Não pode. Você sabe que eu tenho crianças bem pequenininhas aqui do lado da minha casa. É muito interessante. O vínculo de confiança dos bebês com os pais é fantástico. Principalmente isso. Então, por exemplo, eles não são... Os pais ensinam. Não deixe ninguém tocar onde você não quer ser tocado. Eles não deixam. Se você não quiser, não abrace a pessoa. Você não é obrigado a abraçar quem você não quer. Eu tenho uma prateleira cheia de cristais aqui em casa. Muitas vezes a criança chega e fica olhando os cristais, olha tudo. Aí eu falo assim, outro dia eu perguntei, eu acho incrível que ela não mexe. Ele fala assim, porque a gente diz que só mexe no que é da gente. E quando por acaso ela mexe, ela fala, não é nosso, isso é da outra pessoa. Ela tira a mãozinha, ela não mexe. Então aí você está trabalhando com limite amoroso. Você não está batendo, não está proibindo. Proibir é a pior coisa do mundo, é igual adolescente. Proíba ele de fazer alguma coisa, ele vai fazer direitinho. Não é verdade? Então, esse limite amoroso, a gente começa a aprender na infância. Nós não sabemos. A gente sabe usar violência, ou verbal ou física. Usar violência física com a criança é muito ruim. Nós fomos todos educados com violência física. Não sei você, eu e outros. E mesmo eu, muitas vezes, usei uma certa violência com meus filhos, porque não sabia outra coisa. Né? Eu era muito jovem, momentos difíceis, tive filhos teimosos à beça, né? E era uma forma de conter. Uma forma de conter a criança, por exemplo, é acolher amorosamente ela. Ela esperneia, esperneia, você está segurando. Você é mais forte que ela. Você é o adulto. Se uma coisa ela não pode fazer, você é responsável que ela não faça. Para isso, ela tem que ter contenção, até física. Até física. Os primeiros anos de vida de um bebê, de uma criança, 2 até 3 anos, ele tem que ficar com os pais. Mas os pais não podem mais ficar com as crianças. Estão trabalhando. Você quer que eu deixe de trabalhar? Não. Veja como você vai acomodar seus horários com essa criança. Agora, se você sai de manhã e volta no fim da tarde, o filho não é seu. Ele vai ser de quem está cuidando dele. Com energia, com o limite que aquela pessoa sabe botar. Então, é muito complexo, né? Acolher uma criança é muito complexo, precisa de muita atenção, disponibilidade e realmente
Até os 3 anos ela precisa que alguém fique ajudando ela a discernir. Aí acontece uma coisa em 3 anos de idade. O eguinho começa a se organizar. Ela começa a entender que ela é uma pessoa separada de você. Rapaz, é a luta da vida pela individualidade. A frustração, né, da criança que... Aí você exige muita firmeza dos pais. O que você acredita que ela pode fazer e o que você não acredita que ela não pode fazer. E é você que vai decidir, né, cada família com o seu modelo. E o que ela não pode fazer, ela não pode fazer. Ela vai gritar, espernear, se atirar no chão, é o problema dela. É o emocional dela. Tá bom, você vai gritar, mas não pode fazer. Agora eu estou conversando com o Gabriel. Você tem que esperar eu acabar de conversar para você falar comigo. Ela tem que saber, existem outras prioridades. E a criança de 4 anos não sabe disso. Eu sou importante, eu que vou mandar no mundo. Meu eguinho apareceu. Então, 3, 4 anos é a hora que a gente aprende realmente a pôr limite nos filhos. Limite amoroso. Se você não pôr aí, você não vai pôr nunca mais. Ela vai aprender a duras penas no mundo. Não é fácil, nem um pouquinho, nem um pouquinho.